galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam em paz. Então vamos lá, nessa aula nós iremos discutir relevo e estrutura geológica do Brasil. Vamos analisar algumas características do relevo brasileiro, bem como a sua estrutura geológica, e assim ver as diferentes formas de relevo que compõem o nosso território. Para iniciarmos, vamos analisar algumas características do relevo brasileiro. O relevo brasileiro ele remonta à era pré-cambriana, ou seja, a era de formação da Terra. Logo, nosso relevo ele é bastante antigo. Como ele ficou milhares de anos expostos aos agentes externos, como a água, a ação do vento, a ação dos seres vivos, esse relevo é bastante desgastado pelos processos erosivos. E assim a gente já tem duas características, que ele é bastante antigo e bastante desgastado. E assim a gente vai ver que no nosso território brasileiro, os nossos recursos minerais, a maioria deles se encontram em terrenos de escudos cristalinos. Que minerais são esses? Como ferro, manganês, cobre, chumbo, zinco, estanho e ouro. Esses minerais são encontrados em terrenos de escudos cristalinos. Vamos analisar aqui esse mapa de distribuição desses recursos minerais no nosso território. Olha aqui e acompanhe o mouse. Essa área aqui em Minas Gerais é chamada de quadrilátero ferrífero, é importantíssima na exploração de ferro para o Brasil. Também encontramos aqui em Minas Gerais manganês, diamante, na cidade de Diamantina. Aqui na Bahia também, diamante, certo? Chumbo. Indo para a região norte, a gente vai ver uma grande quantidade de estanho que é explorado nessa região norte. E assim a gente vai ver uma grande distribuição desses recursos minerais em nosso território brasileiro, encontrados em escudos cristalinos. Beleza, pessoal? E assim a gente vai ver que as bacias sedimentares, que é outra estrutura geológica, ela é geologicamente mais recente em relação aos escudos cristalinos. As bacias sedimentares elas se originam a partir do momento que ocorre a erosão nos escudos cristalinos e esses sedimentos saem e vão compor essas bacias sedimentares. Elas podem ser compostas tanto de sedimentos rochosos como de matéria orgânica. Quando ela é composta por matéria orgânica, a gente vai encontrar reservas de petróleo, gás natural e carvão mineral que são encontrados nas bacias sedimentares aqui no território brasileiro. Olhando esse mapa aqui, a gente vai ver a distribuição de petróleo e gás aqui no território brasileiro. Temos petróleo aqui nessa região da Amazônia, certo? Vamos ver aqui a exploração de petróleo no litoral brasileiro, aqui no Rio de Janeiro, Alagoas, Sergipe, Ceará. Então a gente encontra algumas bacias sedimentares, tanto na parte continental quanto na parte oceânica, que é explorado aqui no território brasileiro. Vamos analisar agora a composição da estrutura geológica no Brasil. A gente tem os escudos cristalinos, que eu já falei, que são terrenos bastante antigos, e aqui no Brasil ele compõe 36% do nosso território. Já as bacias sedimentares, que são mais recentes geologicamente, elas compõem aqui no nosso território cerca de 64% do território brasileiro. Porém, a gente encontra aqui também terrenos vulcânicos. Apesar de não termos atividades vulcânicas ativas no território brasileiro, existem áreas no Brasil que já tiveram atividades vulcânicas. Beleza, pessoal? Vamos ver aqui a distribuição dessa estrutura geológica no nosso território. Em marronzinho aqui, que compõe as bacias sedimentares, que são 64% do nosso território, ela está distribuída aqui pelo nosso território, na região norte do país, pegando um pedacinho do nordeste, a parte centro-oeste aqui, a sudeste e sul do país. Já essa parte amarelinha aqui são chamadas de faixas de dobramentos do ciclo brasiliano. São as áreas de planalto que são bastante erodidas aqui no nosso território brasileiro. Já essa outra parte laranja aqui são as áreas de escudos cristalinos. Aqui vai pegar parte da Bahia, Sergipe. Por exemplo, a cidade de Coronel Jussá é uma área de estrutura geológica de escudos cristalinos. E assim é que é distribuída a estrutura geológica no Brasil. 36% composto por escudos cristalinos, 64% por bacias sedimentares. Aqui é uma imagem de escudos cristalinos. São regiões que apresentam baixas altitudes, porque são áreas bastante antigas e bastante erodidas. Já as bacias sedimentares são áreas que recebem sedimentos. Essa imagem aqui é do Pantanal Mato Grossense.
Essa outra imagem aqui são terrenos vulcânicos. Aqui é a cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, que ela se desenvolveu e foi construída em uma cratera de vulcão. Ah, professor, vai ter atividades vulcânicas aqui nessa região? Não. Aqui no território brasileiro não tem essas atividades vulcânicas porque é um território estável e antigo. Beleza, pessoal? Vamos ver essa pergunta aqui. A formação geomorfológica brasileira data do período terciário da Era Cenozoica, possuindo um perfil topográfico com reduzido desgaste erosivo. Verdadeiro ou falso? Analisando essa pergunta, ela já vai dizer que a nossa formação geomorfológica ela é do período terciário da Era Cenozoica. E eu falei anteriormente, nossa formação geomorfológica é da Era pré-cambiana. A Era Cenozoica é uma era mais recente. E diz ainda nessa pergunta que o perfil topográfico é de reduzido desgaste. E no Brasil o perfil topográfico é bastante desgastado. Logo, essa pergunta é falsa. Beleza? Vamos ver aqui outras características do relevo brasileiro. O nosso território brasileiro, ele situa-se no centro da placa sul-americana. Logo, apresenta estabilidade geológica. Como assim? Em relação a abalos sísmicos, aqui no Brasil a gente encontra de pequena intensidade. Os abalos sísmicos, ou seja, os terremotos que acontecem aqui no Brasil, ocorrem por conta das falhas geológicas. O que são falhas geológicas? São blocos de rochas que estão no interior da crosta terrestre. Devido às altas pressões e temperaturas, esses blocos de rocha eles se movimentam e se deslocam um do outro, criando aqui no território brasileiro alguns abalos sísmicos de pequena intensidade. Beleza, pessoal? Outra característica é que o Brasil possui apenas planícies, planaltos e depressões. Professor, e os dobramentos modernos? Aqui no Brasil não temos dobramentos modernos. Os dobramentos modernos são de uma era mais recente, da era Cenozoica. E aqui no Brasil o que a gente já teve foi relevo e dobramentos antigos, que hoje são bastante desgastados, formando apenas planaltos, planícies e depressões. Sendo assim, a nossa estrutura geológica é antiga e apresenta baixas e médias altitudes. Beleza, pessoal? Vamos olhar aqui o Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do nosso território. Ele fica lá no norte da Amazonas com 2.993 metros de altitude. Então é o ponto mais alto do nosso território e nessa região é um resquício de que já existiu dobramentos antigos aqui no Brasil. Outra pergunta. Escudos cristalinos são recentes, pouco desgastados por processos erosivos que deram origem às formas de relevo no qual predominam os planaltos montanhosos distribuídos por quase todo o território nacional. Verdadeiro ou falso? Vamos analisar. Escudos cristalinos são recentes? Não. Escudos cristalinos são antigos e ainda diz aqui que são pouco desgastados. Como eles são antigos, eles são bastante desgastados pelos processos erosivos. Logo, essa pergunta é falsa a resposta. Beleza? Vamos continuar aqui e ver a classificação do relevo segundo alguns teóricos. A primeira classificação do relevo foi por Haroldo de Azevedo. Haroldo de Azevedo classificou o relevo partindo do critério das diferenças altimétricas. O que são diferenças altimétricas? Diferenças de altitude. Então ele dizia que o critério da altimetria ele estabelecia um limite de 200 metros para diferenciar uma forma de relevo de outra. Vamos analisar essa imagem aqui para entender. Eu tenho aqui uma estrutura de relevo e Haroldo colocou como critério as diferenças altimétricas. E a partir desse limite de 200 metros, ele diferenciava planalto de planície. Tinha aqui 200 metros de altitude como limite. Acima de 200 metros, planalto. Abaixo de 200 metros, planície. Essa era a classificação de relevo de Haroldo de Azevedo. Bastante simples, utilizando apenas as diferenças altimétricas. Assim, ele criou o mapa de relevo do Brasil apenas com planalto e planície. E surgiu outras classificações, como a de Aziz Abi-Saber, em 1962. Ele, além de utilizar os critérios altimétricos, ele utilizou o outro critério, que foi chamado de morfoclimático. Morfoclimático é a ação do clima no relevo. Então, para ele, baseou-se nos processos de erosão e sedimentação para diferenciar planalto e planície. Como assim? Vamos entender esses processos de erosão e sedimentação. Acompanhe aqui na imagem. Eu tenho aqui uma imagem do relevo e para Aziz Abi-Saber, a ação do clima no relevo vai fazer com que ocorra um processo de erosão e sedimentação. Porém, a área que o processo de erosão ele é intenso,
maior do que sedimentação, ele considerava essa área como um planalto. Já a área que recebia sedimentos, onde o processo de sedimentação é maior do que erosão, ele denominou como planície. E assim ele utilizou essa classificação no relevo brasileiro, através dos processos de erosão e sedimentação. E assim é distribuído o mapa no Brasil a partir da classificação de Aziz Abissaber. Essa parte amarelinha aqui, ó, é planície, porque são áreas de sedimentação. Essa outra parte aqui, litorânea, planície. E essa parte em verde aqui é o Pantanal Mato-Grossense também como uma área de planície. O restante do Brasil era áreas de planalto, onde o processo de erosão supera o processo de sedimentação. Outra classificação do relevo, que é a mais recente e utilizada atualmente no Brasil, é a de Jurandir Roys, de 1989. Jurandir Roys utilizou 3 critérios: o morfoclimático, morfoescultural e morfoestrutural. O morfoclimático é a ação do clima no relevo. O morfoescultural é a ação dos agentes externos, como a água, o vento, seres vivos, no relevo. E o morfoestrutural é a estrutura geológica na qual está essa forma de relevo. E assim, através desses 3 critérios, ele associou as informações altimétricas com os processos de erosão, sedimentação e gênese, integrando-os à estrutura geológica nos quais ocorrem. E assim, para Jurandir Roys, no território brasileiro, existem 3 formas de relevo: planalto, planície e depressão. Para Haroldo de Azevedo e Aziz Abissaber, não existia essa forma de relevo depressão. Ela só passou a ser classificada a partir de Jurandir Roys. E assim a gente vai ver aqui como é que ocorre esse processo morfoclimático, morfoescultural e morfoestrutural. Temos uma forma de relevo aqui e ele utilizou o critério morfoestrutural, ou seja, a estrutura geológica no qual esse relevo está assentado. Aqui, escudos cristalinos, bacias sedimentares. Essa é a estrutura geológica. Associado a isso, ele analisou a atuação do clima no relevo. E além disso, utilizou o processo morfoescultural, que é a ação da água, do vento e dos seres vivos que atuam no relevo. Desse modo, áreas que têm um processo de erosão maior que a sedimentação, ele classificou como planalto. Áreas que o processo de sedimentação é maior do que erosão, planície, e uma área que tem um grande processo de erosão, depressão. A depressão são áreas que estão abaixo em relação aos terrenos vizinhos. E aqui ele associou esses 3 critérios, que é morfoclimático, morfoescultural e morfoestrutural, classificando o relevo brasileiro em 28 unidades: planaltos, depressões e planícies. Então nessa aula, galerinha, a gente viu as características do relevo brasileiro, vimos a estrutura geológica, bem como a classificação do relevo, até chegarmos à classificação atual de Jurandir Roys. Desse modo, a gente fica por aqui. Utilizem a aula, leiam os textos, fiquem em paz e um abraço a todos.